Bom dia, pessoal. Sejam mais uma vez bem-vindos ao ProLabore Online. Nós estamos aqui na nossa 9ª aula prática, nessa jornada de preparação para a sua aprovação próxima, no 13º exame de ordem, na modalidade de Direito Tributário. Essa aula, por especial gentileza do professor Carlos Cruz, diretor do ProLabore Cursos Jurídicos, será também transmitida aos meus alunos do curso de Direito da Faculdade Padre Arnaldo Jansen, no seu 10º período, ok? Então vamos lá, pessoal, vejamos mais uma situação prática. A empresa XYZ foi autuada pela Receita Federal pelo não recolhimento de imposto de renda da pessoa jurídica. Regularmente notificada da autuação, a empresa apresentou recurso administrativo. Então, você sabe que a apresentação de recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, ok? Muito bem. Por um desencontro de informações, a Receita Federal remeteu informação equivocada à Procuradoria, que, com base nessa informação, inscreveu o valor em dívida ativa. Quando nós estudamos a Lei 6.830, eu lembro de ter dito a vocês que o ato de inscrição em dívida ativa é um ato de controle da legalidade, da regularidade do ato de lançamento. A rigor, pelo que está escrito na lei, o procurador, ao receber a documentação relativa ao crédito tributário vencido e não pago, deveria fazer uma inspeção nesses autos do processo administrativo para verificar se efetivamente o lançamento foi legal. Se isso acontecesse de verdade, ou seja, se o procurador realmente fizesse essa fiscalização, isso que nós estamos tratando nesse caso prático não aconteceu, não aconteceria. E eu já te digo, se você imagina que esse caso que nós estamos tratando é uma suposição, é uma ficção, não, esse caso aconteceu verdadeiramente e com um cliente nosso, claro? Então, é um caso real, é uma situação passível de acontecer, sim. Porque o que há hoje é a troca de informação eletrônica entre a administração, entre a auditoria e a procuradoria, claro? E é lógico, como a gente costuma brincar, o computador erra, né? O computador erra, é bem capaz. Porém, a verdade é que, como não há mais essa conferência, como a lei determina que houvesse, esses erros acontecem e diria que com certa frequência, ok? Muito bem, voltando lá, olhe lá. No entanto, o recurso administrativo teve seu curso normal, resultando numa decisão favorável à empresa XYZ, reconhecendo ser indevido o valor relativo à autuação. Claro? Então, olha só, muito embora a Procuradoria da Fazenda Pública já tenha recebido informação de que o crédito tributário está vencido e não pago, o curso do processo administrativo seguiu normalmente. E esse processo administrativo resultou numa decisão favorável ao contribuinte. Ora, decisão administrativa favorável ao contribuinte é causa de extinção do crédito tributário. Então, se está extinto o crédito tributário, como é que eu vou falar em dívida ativa? Como é que eu vou falar em dívida inscrita? Tem um erro aí nesse meio, claro, mas esse erro não foi detectado pelo computador, por assim dizer, ok? Muito bem. Mesmo assim, ontem, a empresa XYZ foi citada para os termos da execução fiscal referente à autuação em comento. A ação tramita perante a 20ª Vara da Seção Judiciária de Minas Gerais e a empresa não deseja oferecer nenhum bem à penhora para evitar o curso da execução. Prepare a medida que entender cabível. Ora, se nós estamos falando de citação em execução fiscal, a maneira comum, a maneira usual de resistência à execução fiscal é efetivamente os embargos à execução. Só que
para que se possa embargar, é necessário a garantia do juízo. E nesse caso aqui, o enunciado é bem claro, o seu cliente não quer dar bens em garantia. Ora, se ele não quer dar bens em garantia e ele está sendo executado, a única chance que a gente vê aqui de parar a execução fiscal, de realmente ter sucesso, é através da exceção de pré-executividade. Claro? E a exceção de pré-executividade é um ser interessante. Ele não está positivado em lugar nenhum. Quero dizer, ele não existe escrito em lugar nenhum. Então, eu não tenho prazo para aviar a exceção de pré-executividade. Logo que começou-se a tentar construir uma doutrina em cima da exceção de pré-executividade, em termos de execução fiscal, dizia-se que ela poderia ser manejada nos 5 dias em que você tem para oferecer bens à penhora. Ora, se ela trata de matéria que o juiz pode conhecer de ofício, ou seja, matéria de ordem pública, essa matéria não preclui. Se ela não preclui, você pode aviar a exceção de pré-executividade a qualquer momento. Claro? Muito embora não haja nada escrito sobre a exceção de pré-executividade, o próprio STJ já sumulou o entendimento dizendo do cabimento dela, ou seja, cabe a exceção de pré-executividade em relação às matérias que o juiz pode conhecer de ofício e que não há necessidade de dilação probatória. Veja que, em termos de dilação probatória, a exceção de pré-executividade se parece muito com o mandado de segurança. Quero dizer, toda prova que você tiver que eventualmente produzir na exceção de pré-executividade tem que ser produzida naquele momento, ok? Ou seja, no momento da entrega da petição. Não há uma fase instrutória na exceção de pré-executividade. É lógico, esse é sempre um critério subjetivo do juiz. Você pode achar que não há necessidade de dilação probatória. Se o juiz entender que há, ele vai dizer que não é caso de exceção de pré-executividade. Claro? Por outro lado, se ele achar que vai dar vista à Fazenda Pública, que pode concordar ou não. Normalmente não concorda não, né? E aí o juiz é que vai resolver, ok? Muito bem. Senhores, nesse caso aqui, o que eu tenho? Um processo administrativo caminhando com a inscrição em dívida ativa paralela. Isso é um negócio totalmente absurdo. Claro, isso é uma situação totalmente absurda. Muito bem. Mesmo assim, o sujeito foi citado para a execução fiscal. Você, o seu cliente, não deseja oferecer bens à penhora. Claro? Então vamos ver como é que a coisa fica. Nós vamos te dar o nosso tempo regulamentar de 1 hora e 40 minutos para que você possa redigir a petição que você entender cabível. Ok? Muito bem, vamos lá. Tem hora que isso aqui parece o programa da Ana Maria Braga, né? Principalmente quando trata de receita de culinária. Às vezes o prato tem que ficar na marinada, às vezes demora no forno não sei quanto tempo, mas ela já tem um outro pronto. Ou seja, olha, isso aqui já está pronto para te mostrar como é que fica. Então aqui, esse intervalo de 1 hora e 40 é para você cumprir. É para você cumprir. Eu já disse a você várias vezes, o ato de tirar o que está na sua cabeça e colocar no papel é um ato doloroso, é um ato que precisa de treino, precisa de ensaio, principalmente porque na hora da prova, tudo que você não pode perder é tempo. Claro, tudo que você não pode perder é tempo. Então vamos ver lá como é que fica a coisa. A exceção de pré-executividade, se ela não está positivada no nosso Código de Processo Civil ou na Lei 6.830, se está positivado em lugar nenhum,
é evidente que ela não tem uma estrutura pré-formatada, claro, uma estrutura necessária. Então, nós vamos fazer a nossa estrutura como se fosse uma petição comum. É uma petição comum, aonde eu vou dizer ao juiz que do jeito que está, essa execução fiscal não pode prosseguir. Do jeito que está, ela não pode prosseguir, porque tem um defeito que o juiz pode conhecer de ofício e que não demanda dilação probatória. Eu vou mostrar isso a ele. Ô, senhor juiz, presta atenção, a execução tem um defeito, a execução está com um problema que ela não consegue subsistir, ela vai morrer, então precisa de decretar a morte dela logo, ok? Petição simplíssima, simplíssima, simplíssima. Olha lá, vou me dirigir ao juiz da própria vara, na qual tramita a exceção de pré-executividade. Claro? Olha lá, vou identificar quais são os autos, porque não se trata de uma distribuição, se trata sim de uma questão de dizer nos próprios autos da execução que ela, execução, não pode continuar da maneira como foi proposta, ok? Então vou lá dizer quem sou, a empresa XYZ. Não preciso qualificá-la nos termos do artigo 282 do CPC, porque ela não é uma ação nova, é uma petição incidental, claro? Qualificada nos autos da presente execução fiscal aviada pela União, vem a presença de Vossa Excelência apresentar exceção de pré-executividade e o faz nos seguintes termos. Veja bem, eu não tenho que dizer o fundamento legal da exceção de pré-executividade, porque, na verdade, ela não está positivada. Então, se eu procurar no CPC, na Lei 6.830, eu não vou encontrar artigo nenhum que diga assim deve-se fazer a exceção de pré-executividade. Não é o caso, ok? Muito bem, vejamos lá. O primeiro item nosso, isso aqui é uma sugestão nossa, principalmente para fins de prova, é você dizer do cabimento da exceção. Claro? Então, olha lá. A existência de título executivo válido não é um título executivo qualquer, é um título executivo válido. É condição de constituição válida do processo de execução, cabendo ao órgão jurisdicional exercer esse controle de ofício. Então, é o juiz que deve aferir se o título executivo se encontra rígido, se encontra inteiro, de maneira a aparelhar de forma válida uma uma execução fiscal. Claro? Vou citar a súmula 393 do STJ para dizer do cabimento da exceção. Olhe lá, o STJ já sumulou o seguinte entendimento sobre o cabimento da exceção de pré-executividade nos seguintes termos. STJ 393. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. Olha lá, esses são os requisitos básicos da exceção de pré-executividade. Claro, o juiz pode conhecer de ofício e não demanda dilação probatória. As provas necessárias são aqui produzidas de plano, por meio dos documentos juntados. Isso aqui eu também preciso dizer, claro, que as provas todas que eu tenho que produzir para dizer da inconsistência do título executivo estão juntadas nessa petição. Concluo dizendo que é cabível a presente exceção de pré-executividade. Ok? Vou dizer do mérito propriamente dito. A presente execução não merece prosperar por não haver, vamos completar aqui, por não haver título executivo válido
que a aparelhe, ou seja, não tem um título executivo inteiro, de maneira a viabilizar o processo de execução. Você, quando estudou lá na graduação, com certeza escutou um brocardo que diz o seguinte: nulla execuzione sine titulo, ou seja, não há que se falar em execução se não houver título executivo regularmente tirado. Muito bem. A inscrição se deu quando ainda em trâmite recurso administrativo tempestivo e regularmente aviado pela executada. Lógico, quando estava ainda tramitando o recurso administrativo, a Procuradoria inscreveu o crédito. Claro, na verdade, a decisão administrativa definitiva reconheceu a improcedência do lançamento e determinou o cancelamento da inscrição em dívida ativa. Ademais, a decisão supranoticiada é causa de extinção do crédito tributário e o cancelamento da inscrição é sua consequência lógica, evidente. O que é a dívida tributária? É o crédito tributário vencido e não pago. Ora, se o crédito tributário está extinto por uma decisão administrativa definitiva pró-sujeito passivo, pró-contribuinte, não há que se falar em existência de dívida. Ok? Muito bem. Assim, não havendo título executivo, não há como prosperar a execução. Acabou. A única coisa que eu tenho que demonstrar na exceção de pré-executividade é que a execução não pode prosseguir da maneira como está. Ok? Muito bem. Vou fazer o pedido, que é um pedido mais do que simples. Olhe lá. Pelo exposto, a executada requer, ouvida a exequente, em homenagem ao princípio do contraditório, seja dado provimento a esta exceção para julgar extinta a presente execução. É isso que eu quero, com a exceção de pré-executividade, a extinção da execução, condenando a exequente nos ônus da sucumbência. Essa sucumbência pode ser um pouco polêmica? Pode, mas convém pedir principalmente para fins de prova. Na vida prática, então, não tem a menor dúvida que nós temos que pedir. Se o juiz não der, ou se não for o caso, é outra conversa. Ok? Muito bem. Pede deferimento, Belo Horizonte, assinatura do advogado e pronto. Olha só, não tem que falar que protesta por todos os meios de prova admitidos em direito, porque não há que se produzir provas aqui. Ok? Também não há que se dar valor à causa, já que nós não temos causa nova. E é perfeitamente possível aviar exceção de pré-executividade para dizer da existência de prescrição ou decadência, como elementos extintivos do crédito tributário. Lógico, se o crédito tributário está extinto, não há que se falar em dívida ativa. Ok? Senhores, sobre a exceção de pré-executividade, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenha ficado de acordo com a sua proposta. Se não ficou e ficou alguma dúvida, não perca tempo. Mande seu e-mail para mim. Ok? Nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e voltamos na próxima aula para falar de mais um tema prático. Um grande abraço, fique com Deus e bons estudos.